Vamos lá, irmãos, novamente estamos aqui, restabelecendo a conexão. Vamos fazer uma nova tentativa. Se porventura não der certo, a gente não vai desistir, vamos continuar tentando. A palavra de Deus não vai deixar de ser pregada, compartilhada aos irmãos, ok? Foi me dada até uma sugestão pelo Danilo. Caso for, eu faço uma gravação da mensagem e lanço ela no YouTube, caso a gente não consiga a transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, ok? Sem problema. Nada vai nos impedir de ouvirmos o Evangelho de Jesus, nada vai nos impedir de anunciarmos as boas novas de salvação, de esperança que temos em Cristo Jesus. Mesmo que a transmissão caia, tenhamos alguns problemas técnicos, mas eles serão superados. São 8 horas e 16 minutos. Estamos já com 11 irmãos reconectados. Eu peço a ajuda dos irmãos novamente. Compartilhe o link, por favor. O irmão que tem aí acesso, maior facilidade, por favor, pegue esse link, divulgue novamente, coloque para mim no grupo do Face da igreja, quem puder me ajudar, porque eu não vou tentar fazer isso não, porque pode prejudicar de alguma forma. Vamos procurar ter o máximo possível de irmãos aí reconectados. Como eu estava falando, nós estamos nesse período de quarentena, tendo a devocional da PIB, que seria o nosso culto online, momento em que vamos compartilhar da palavra de Deus, momento em que vamos orar uns com os outros, momento muito precioso e caro para a nossa igreja. Então eu peço aos irmãos que continuem comigo aqui, não desistam. Vamos mais uma vez fazer essa tentativa e vamos continuar até que consigamos, ok? Deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu coraçãozinho. Nada vai nos impedir de compartilhar a palavra. O Danilo deu uma sugestão de que coisa eu gravo e jogo no YouTube e depois os irmãos têm acesso. Se for preciso fazer isso, a gente vai fazer, não é? Mas vamos tentar mais uma vez aqui pelo nosso belíssimo Facebook. Já estamos com 17 irmãos reconectados, ficamos felizes em vê-los aqui conosco. É muito importante a igreja do Senhor Jesus estar reunida virtualmente nesse tempo, né? Não é presencialmente. Estou sentindo falta daquele abraço, do aperto de mão, de nos cumprimentarmos, né? Mas vamos aí obedecer às regras, às orientações que têm sido passadas a nós, né? Fique em casa, não se exponha desnecessariamente. Queridos, vamos lá. 24 irmãos reconectados. Nos ajude aí compartilhando o link. Obrigado, irmão Maranzato, que compartilhou o link aqui no grupo do WhatsApp da igreja. Obrigado pela ajuda. Juntos novamente, né, Zélia? É isso daí. Juntos novamente. Irmãos, eu não consigo ler todos os comentários, ok? Se porventura você escreveu algum comentário, eu não li o seu comentário, já peço desculpa ao irmão, não foi por seletividade, mas foi simplesmente porque é o comentário que aparece aqui na minha telinha que eu estou lendo, tá ok? Olha lá, estamos com o Gustavo conosco aí, o Erivânio também reconectou, 27 irmãos reconectados. A priori estávamos com 65 irmãos participando aí assiduamente da conexão do nosso culto online, e agora já estamos recuperando essa marca, estamos quase chegando a 30. Vamos lá, me ajudem a compartilhar o link com os membros, com os irmãos da igreja, ok? Quero agradecer aos irmãos que fizeram contato no meu particular, incentivando a outras formas de transmissão, é muito importante isso, né? Temos que nos encorajar mutuamente. Queridos irmãos, vamos então voltar para o texto. Lucas capítulo 23, versículo 35 a 43. É a terceira vez que nós faremos a leitura desse texto e vamos lê-lo novamente e vamos orar novamente. Ó Deus, obrigado, Pai, porque nunca, ó Pai, é para nós demais falarmos com o Senhor. É um prazer
incomensurável. Permita, ó Deus, concluir a exposição da Tua Palavra, nesse momento que vamos ler, compartilhar com nossos irmãos, que a Palavra do Senhor possa encher nosso coração de esperança, de alegria, em meio a tantas lutas que enfrentamos, ó Deus. Eu te agradeço pelos irmãos que estão conectados, acompanhando conosco agora ao vivo, aqueles que assistirão depois, ó Pai, nos canais que vamos disponibilizar. Que a Palavra do Senhor alcance suas mentes, seus corações, que o Teu Evangelho, ó Pai, seja-lhes revelado, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá então. Tudo de novo. Lucas 23, 35 a 43. Lucas registrou o seguinte: e o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, a crucificação, o momento em que Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, foi um momento de muita dor. Foi um momento de grande sofrimento. Quando nós pensamos a crucificação, nós consideramos o sofrimento físico. Nós consideramos aquele momento em que os pregos transpassaram as mãos de Jesus, recebeu em sua cabeça uma coroa de espinhos, o modo como Jesus ali ele foi ridicularizado. Pensamos no sofrimento numa perspectiva humana, numa perspectiva do corpo que sofre, sem dúvida alguma, de uma forma incomensurável. Mas o maior sofrimento que Jesus Cristo teve na cruz foi quando o Pai ali imputou o pecado de todos aqueles pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu, foi colocado sobre ele. Queridos irmãos, nós precisamos nessa noite considerar que essa série que estamos trabalhando sobre as 7 palavras da cruz, as 7 palavras de Jesus na cruz, ela tem muito a nos ensinar nesse cenário que nós estamos atravessando atualmente. Um cenário em que há tantas pessoas desesperadas, sofrendo, angustiadas, pessoas inseguras, incertas, o que será amanhã? Será que amanhã estarei empregado? Será que amanhã eu terei condições de ter aquilo que necessito? Sem dúvida alguma, um momento de sofrimento como este, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, compreender aquilo que a Bíblia nos mostra acerca do sofrimento de Jesus por nos amar e para nos salvar. E quando nós nos propusemos a trabalhar essas 7 palavras de Jesus na cruz, nós queremos aqui mostrar aos amados irmãos que Jesus ele usa o símbolo da morte, Jesus ele usa o símbolo do sofrimento para trazer palavras de vida. Nesta manhã nós ouvimos a primeira palavra de vida que Jesus falou quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nessa noite nós estamos ouvindo o Senhor Jesus quando ele declara, quando ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos, precisamos reconhecer algo muito importante. A crucificação, sem dúvida alguma, foi o método mais cruel, mais impiedoso que os romanos emprestaram dos fenícios e dos persas. As mãos e os pés das vítimas eram pregados ou amarrados com cordas à cruz.
O seu corpo, o corpo daquele que estava sendo crucificado, era sustentado por uma cavilha afixada à parte principal da cruz, aquela parte que é vertical, e nós já vimos isso nos filmes da Paixão de Cristo, isso sendo bem representado, em que o condenado literalmente está ali montado. E muitas vezes ele ficava ali montado, pendurado naquela cruz, por dias. E durante aqueles dias, sujeito à tortura daqueles que por ali passavam, sujeito a insetos, sujeito às aves de carpina que vinham ali para perfurar os olhos, sujeito a uma situação de tamanha dor, de tamanha sofrimento que era submetido, chegando ao ponto de uma exaustão física absoluta. A morte era causada àquele que estava sendo crucificado pela fome, pela sede, ao estado de choque, fadiga, pouco sangue, porque o sangue derramava de seu corpo de forma copiosa e a pessoa, então, ela chegava ao óbito, chegava à morte. E este foi o método que foi aplicado à crucificação de Jesus. O Senhor Jesus, quando foi crucificado naquela cruz, e para agravar a situação, os soldados que levaram a feito a crucificação também se juntaram à zombaria. É uma zombaria total, é um escarnecimento total. Ao ponto em que Lucas registra que ofereceram a Jesus um vinagre, ao ponto que nos mostra que está sendo dado aquilo que era dado de beber aos pobres, aos miseráveis. Jesus lhe foi oferecido o menosprezo, ele sofreu zombarias naquela cruz. Queridos irmãos, quantas vezes você já parou para considerar o sofrimento de Jesus na cruz? Quantas vezes você já parou para considerar o que Jesus Cristo passou no Calvário por mim e por você? E, amados, como Lucas muito bem registra, era de costume escrever a acusação que se fizera contra aquela pessoa que for executada, e uma placa ali fixada na cruz, pendurada ou então pendurada no seu pescoço, e no caso de Jesus foi fixada no madeiro, na posição ali vertical, e naquilo que mostrava o crime. Este é o rei dos judeus, não é? E é o que Lucas, ele nos mostra com tanta clareza, este é o rei dos judeus. Jesus, ele foi executado como um rebelde contra Roma. E num quadro em que, de profunda agonia, de profunda dor, num quadro de profunda desesperança diante da morte, os sentimentos, eles são apresentados de uma forma muito clara. E o que nós vimos nessa manhã é que nesse momento Jesus Cristo, primeira palavra que ele diz na cruz, segundo o Evangelho de Lucas, é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E agora, continuando o texto, Jesus, ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo em tamanha dor e sofrimento, Jesus Cristo, ele intercedeu, Jesus Cristo mostrou amor, ele mostrou para que ele veio, ele mostrou quem ele era. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de salvação. É o que está diante de nós nesse texto. E quando nós pensamos nessa palavra de salvação, é preciso, irmãos, considerar algo muito importante. A cruz não era lugar de esperança. Ao contrário, a cruz era lugar de maldição, de terror, de sofrimento, de morte. Todavia, é neste lugar de maldição, de terror, de sofrimento, de morte, é neste lugar que o Senhor Jesus, ele não condenou, mas ele trouxe a real esperança ao malfeitor que estava ao seu lado. Ele trouxe a real esperança para todos aqueles que virão a se arrepender de seus pecados e nele crer como seu único suficiente Salvador. É na cruz que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, a maldição que estava sobre nós. Por isso que é muito importante reconhecer que é na cruz que o rumo da humanidade foi mudado.
Se hoje você não vê mais esperança na sua existência, se hoje você se encontra terrivelmente amaldiçoado pelos pecados que você cometeu, pelas lembranças ruins que você tem, se hoje você tem estado numa situação de profundo desalento, eu quero lhe dizer, o Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão, para nos dar a salvação. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele tem compaixão de nós, ele tem compaixão, ele tem misericórdia de todo aquele que contrito, arrependido, admite diante do Senhor que necessita da sua graça e do seu amor. Você já expressou o reconhecimento da sua necessidade, da graça e do amor de Deus? É muito importante olharmos para o texto, irmãos. Olhando novamente para o texto de Lucas, capítulo 23, versículo 39, Lucas nos mostra aqui nessa segunda palavra de Jesus na cruz algo muito importante. Olha aí na sua Bíblia, versículo 39. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo... Quando Jesus Cristo ele foi pendurado na cruz, ali crucificado, Lucas ele vai dizer que ele é crucificado ao lado de dois criminosos, de dois malfeitores. No entanto, Mateus e Marcos diz que são ladrões. Não nos resta dúvida, amados irmãos e irmãs, que esses criminosos estavam ali sendo punidos como resultado das ações. Não temos dúvida disso. Eles estavam ali porque eles mereciam estar ali. Lembremos-nos o que o próprio Lucas, no capítulo 23, no mesmo capítulo, versículo 13 a 25, ele vai mostrar a tamanha humilhação que Jesus Cristo sofre em toda a sua paixão. Olha aí na sua Bíblia, por favor, no versículo de número 13. Capítulo 23, 13. Olha aqui, 13 até o 25 nós vamos ler. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais. O próprio Pilatos, ele reconhece que não havia culpa em Jesus naquilo que lhe for acusado. É interessante observar que o texto continua. Nem Herodes, não somente Pilatos, mas também nem Herodes, pois o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. E de fato, de verdade, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus Cristo em tudo foi tentado, porém nada pecou. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo ele vai para a cruz como homem santo, como homem justo, como o único homem capaz de dar a sua vida para salvar aqueles que nele confiar. É importante perceber, amados irmãos, que o texto continua, e Lucas continua a nos falar qual é o intento de Pilatos. Ele diz no versículo 16, eu o castigarei e o soltarei em seguida. E aí então, diante daquele cenário, numa possibilidade de Jesus Cristo não ser conduzido à morte, porque esse é o intento das autoridades religiosas, diante dessa possibilidade, então, Lucas nos mostra o versículo 17, ele tinha de soltar-lhes um preso por ocasião da festa, mas todos gritaram juntos, fora com ele, solta Barrabás. Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Então Pilatos lhe falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. E eles, porém, gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então lhes falou pela terceira vez, mas que mal ele fez? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Mas eles insistiam aos gritos, pedindo que ele fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos resolveu atender à exigência deles e soltou aquele que eles havia pedido, o que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio, e entregou-lhes Jesus em suas mãos. Amados, esse relato, ele nos mostra claramente
o quanto que Jesus Cristo ali chegou a sua hora, chegou a hora dele ser entregue, chegou a hora dele ser morto, chegou a hora dele entregar a sua vida por nós. Quando nós pensamos na palavra de salvação, nós precisamos reconhecer que só existe salvação porque Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. E Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos redimir. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E diante desse cenário de tamanha humilhação, de tamanho sofrimento, o Senhor Jesus, ele é pedido que seja crucificado por aqueles que experimentaram os seus milagres. Certamente, dentre aquelas multidões, haviam centenas, se não milhares, mas muitas pessoas que presenciaram os milagres de Jesus, que também foram, de alguma forma, abençoadas por seus milagres, mas estão ali naquele momento pedindo a sua morte, pedindo que fosse crucificado. Queridos irmãos e irmãs, a morte de Jesus Cristo, ela foi estabelecida por Deus, nosso Pai, antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos mostra que antes de Deus criar os céus e a terra, Jesus Cristo já foi entregue por nós. O que nós precisamos nessa noite é reconhecer que a morte de Jesus Cristo foi plano de Deus para que nós hoje pudéssemos ter esperança da vida eterna. A sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição. Por meio da ressurreição de Jesus, nós hoje podemos ter vida. Na sua morte, ele pagou o preço de nossos pecados. Na sua morte, nós morremos com ele. Nós fomos crucificados, nós fomos sepultados com ele. E na sua ressurreição, ressuscitamos com ele para uma nova vida. É muito importante nós compreendermos isso, queridos. Jesus Cristo morreu, porque esse era o propósito de Deus, nosso Pai, para redimir o seu povo. Ele deu a sua vida para que eu e você hoje pudéssemos ter a certeza do amor de Deus, do perdão de Deus e da vida eterna. Agora o texto continua a nos mostrar que esses dois criminosos que estavam ali ao lado de Jesus, olhe novamente, por favor, no versículo 39. Um daqueles ladrões, criminosos, malfeitor, disse, blasfemando, disse, escarnecendo: Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem nada fez de mal. Mas este homem não fez mal algum. Queridos irmãos e irmãs, são dois homens ali diante de Jesus Cristo, ali na cruz. Dois homens que podemos considerar aqui a representação da humanidade, aqueles que diante ao Evangelho de Jesus permanecerão incrédulos, permanecerão perdidos, permanecerão escarnecendo, e aqueles que diante ao Evangelho de Jesus Cristo hão de se arrepender, hão de serem convertidos e ser salvos. É muito importante reconhecer o que esse criminoso falou. Um zomba, um escarnece, mas o outro não. Dentre esses dois pecadores, quem te representa mais? Você pode ser contado entre aqueles que vai escarnecer de Jesus, zombar de Jesus? Ou você vai ser contado entre aqueles que ali diante de Jesus se humilhou, reconheceu que estava sendo justamente condenado e reconheceu que havia esperança em Jesus? Versículo 41 fala: Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. O criminoso, ele diz: estamos sendo punidos com justiça. Ele reconhece que estava ali porque ele cometera crimes. Ele reconhece que ele merecia a cruz, ele merecia a morte, aquele criminoso. Estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Amados irmãos, nós precisamos aprender com esse criminoso que foi crucificado ao lado de Cristo
e ali foi salvo. A humildade daquele criminoso tem muito a nos ensinar. Diante de Jesus, ele reconheceu que merecia o castigo que lhe estava sendo imputado. Ele reconheceu que tinha cometido os crimes e a sua condenação era justa. Ele estava diante do Senhor Jesus e viu a sua culpa. Queridos irmãos e irmãs, não tem como estarmos diante do Evangelho de Deus, estarmos diante da palavra de Deus e não reconhecermos que somos culpados. Não tem como estar diante da palavra de Deus e reconhecermos, sim, que nós falhamos, que nós pecamos, que nós agimos contrário à palavra. Nos seus 3 primeiros capítulos do seu livro aos Romanos, ele mostrou de uma forma irrefutável que todos nós estamos em falta, em pecado, em dívida, em rebeldia diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele finaliza o seu argumento em Romanos 3, de 10 a 12, versículo 23, Paulo fala assim em Romanos capítulo 3, 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. E o versículo 23 fala: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você está diante da palavra de Deus nessa noite, embora que virtualmente esteja. Você está na sua casa, com a sua família. E eu te pergunto, você tem tido que tipo de coração? Um coração quebrantado, que se humilha, que admite seus pecados, que admite a sua falta? Ou você permanece com o coração como daquele outro criminoso, endurecido, petrificado, orgulhoso, altivo, indiferente a quem é Jesus e para que ele veio? Amados irmãos e irmãs, é muito importante reconhecermos essa noite que a palavra de Deus nos fala em Romanos 6, 23 de maneira muito clara, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aqueles 2 criminosos foram mortos justamente porque crimes cometeram. Mas Jesus foi morto não porque cometera nenhum crime, porque em nada pecou. Ele está com um homem justo, ele está com um homem reto, que cumpriu a lei de Deus, que fez a vontade do Pai, mas ele se fez maldito em nosso lugar. Nós estamos diante de um cenário em que estamos sofrendo com essa pandemia, o mundo sofre, o mundo agoniza. E há tantas pessoas desesperançadas diante da possibilidade da morte. Há tantas pessoas que não têm segurança do perdão de seus pecados, da vida eterna. Queridos e amados irmãos, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo tem que ser proclamada em alto e bom som para que todos ouçam, para que aqueles a quem Deus amou possam ser atraídos ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos ser atraídos a esse Evangelho glorioso, esse Evangelho de Deus que traz salvação ao pecador, que contrito, arrependido, clama misericórdia a Deus. Nós precisamos anunciar o Evangelho de uma forma indistinta a todos, sem selecionar, crendo que hão de ser salvos aqueles que derem ouvido à palavra de Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que crerem em Jesus. Os nossos pecados nos tornaram criminosos diante de Deus. Não há diferença alguma entre mim e aquele criminoso que foi crucificado ao lado de Jesus. A palavra de Deus fala que nós todos pecamos. Como que nós podemos identificar a nossa rebeldia, a nossa revolta para com Deus, o modo como nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, os caminhos que nós percorremos? O quantas vezes, queridos amados irmãos, deixamos de obedecer a palavra de Deus para obedecer os nossos próprios desejos e vontades? Quantas vezes, meus amados irmãos, nós escolhemos conscientes de que as escolhas que fizemos não estavam agradando ao nosso Deus? É tempo de nos arrependermos. É tempo de confessarmos nossos pecados. É tempo
de nós reconhecermos, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei, Deus, que eu tenho pecado contra Ti. Eu sei, Deus, que eu tenho crimes hediondos contra Ti. Senhor, tem misericórdia da minha vida. A única forma de termos esperança diante ao sofrimento humano é reconhecendo o que Jesus Cristo fez por nós. Nós sofremos, amados irmãos, porque pecamos. A queda lá no início, lá no Éden. Queda esta que nós herdamos e pecamos e caímos em Adão. E a única forma de nós termos uma nova vida é mediante o Senhor Jesus Cristo. É muito importante que nós, nessa noite, paremos e possamos refletir e perceber o quanto que a nossa sociedade está enferma, o quanto que as famílias estão enfermas, o quanto que as escolhas que fazemos, de modo geral, têm conduzido-nos à nossa própria cova. Amados irmãos, nos arrependamos dos nossos pecados. Vamos confiar no Evangelho da graça, no Evangelho da salvação, no Evangelho de Cristo Jesus. Quando aquele criminoso estava ali sendo entregue à morte, não havia esperança nenhuma para ele. Ele sabia que o seu fim estava chegando. Ele sabia que não tinha como reparar os erros que ele cometeu. Ele sabia que em poucas horas não estaria mais aqui na terra. Mas ele está sendo crucificado ao lado de Jesus. Ele é atraído a Jesus Cristo. Ele ouve as palavras de Jesus quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os dois criminosos ouviram a mesma declaração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um criminoso ouviu isso. Essa palavra de Jesus alcançou o seu coração, alcançou a sua mente. Ele admitiu que era pecador, ele admitiu que tinha falha. Ele se arrependeu. O outro ao lado ouviu a mesma mensagem, mas com o coração duro, zomba de Jesus. Um morreu condenado. Um morreu e foi para o inferno. O outro morreu salvo, morreu redimido, morreu justificado, morreu em Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos nesses dias pensar sobre isso. O Evangelho de Deus precisa ser proclamado, precisamos testemunhar da nossa fé. Nós recebemos o consolo, nós recebemos o conforto com a mensagem do Evangelho. Então, duas atitudes precisamos nessa noite compreender. Nós precisamos ter completa consciência. Versículo 42 nos mostra aquilo que o ladrão, aquele criminoso, aquele malfeitor falou a Jesus quando ouviu a sua palavra. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então ele diz a Jesus: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. Ele teve coragem. Naquele momento próximo de sua morte, enquanto todos ao redor escarneciam de Jesus, enquanto todos zombavam de Jesus, ele não zombou, ele não escarneceu, mas ele se arrependeu. Ele confessou seus pecados e ele clamou a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual a resposta de Jesus, irmãos? Olhemos a resposta. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É uma notícia melhor do que essa. Ele ouve do Senhor Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morreu na cruz. Aquele homem morreu ao lado de Jesus, mas morreu salvo. Após a sua morte, imediatamente diante do Pai, ele entra no paraíso.
O outro é condenado ao inferno, ao sofrimento eterno. O fim da humanidade, amados irmãos e irmãs, ou é a vida eterna com Jesus, ou é a morte eterna, separado da graça e do amor de Deus, sofrendo a ira de Deus por toda a eternidade. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e proclamá-la fielmente. Nós precisamos reconhecer que só Jesus pode dar uma salvação graciosa. A salvação não é comprada, não é conquistada, não é à força. A salvação ela é tão somente pela graça. O ladrão ele não merecia a salvação. O ladrão merecia o castigo, mas a graça de Deus o alcançou. Só Jesus pode dar uma salvação garantida. A afirmação do Senhor Jesus, 1,43, é contundente, em verdade, é garantida. Não duvidemos. Ele diz mais: te digo, ela é graciosa, ela é garantida, ela é pessoal. Te digo, a salvação é individual. É somente para aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Ela é presente. Hoje estarás comigo no paraíso. É centrada em Cristo, comigo, e ela é gloriosa no paraíso. Amados irmãos e irmãs, que nós anunciemos e proclamemos essa palavra de salvação. A salvação que o Senhor Jesus nos dá é de graça, ela é garantida, ela é pessoal, ela é presente, é centrada em Cristo e é gloriosa. Agora eu quero dizer algo muito importante aos irmãos. Quando nós olhamos para o quadro deste homem criminoso, que um foi condenado e o outro foi salvo pela graça de Deus, mediante o Evangelho de Jesus. É importante pensarmos algo, irmãos, muito sério. O ladrão foi salvo naquele dia. Como já disse antes, ele não teve tempo para reparar os seus erros. Mas eu e você temos tempo. Eu e você somos chamados por Deus a vivermos em santidade. Eu e você somos chamados para termos uma vida santa e irrepreensível. Eu e você somos chamados a abandonar a prática de pecados. A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele criminoso não teve tempo para buscar a santificação. Ele não teve tempo para pedir perdão a quem lhe fez mal. Ele não teve tempo para consertar os erros que cometeu em sua vida. Mas eu e você temos. Não desperdice essa oportunidade. Creia em Jesus Cristo. Ame a Jesus Cristo. Testemunhe Jesus Cristo. E viva como discípulo de Jesus Cristo, fiel ao Senhor Jesus. Busque a santificação. Talvez você possa contestar e possa falar: pastor, mas é tão difícil. A salvação é pela graça, então se é pela graça eu viverei como eu bem quero, como bem entendo. Quem foi redimido, quem foi regenerado não pensa assim. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, tratando acerca disso, tratando o que significa ser nova criatura, tratando sobre o que significa ser discípulo de Jesus Cristo, Paulo vai nos mostrar que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos regenerados. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6 algo muito importante, queridos irmãos. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Percebe, irmãos? Aquele criminoso não teve a oportunidade que eu e você temos
de viver uma vida cristã vitoriosa, de amor e obediência a Deus. Aquele criminoso foi salvo, sim, mas ele não teve a oportunidade que eu e você temos de viver para a glória de Deus e ser um instrumento nas mãos de Deus para que outros sejam salvos. A palavra nos fala que devemos viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo continua, Romanos 6,5. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Queridos irmãos, como isso é importante. A palavra nos mostra que nós fomos atraídos a Cristo Jesus. Quando na cruz ele foi crucificado, Jesus fala que quando ele fosse levantado do madeiro, ele atrairia todos a ele. Todos aqueles por quem ele morreu, por quem ele deu a vida, ao ouvir o Evangelho, são atraídos ao Evangelho de Jesus. É muito importante, meus queridos, nós pregarmos o Evangelho confiantes nisso. Uma palavra de salvação, e só há salvação porque Jesus morreu, nós fomos atraídos a Cristo, nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo. O apóstolo Paulo trata sobre isso, Jesus fala sobre isso. E aí então a palavra nos diz que nós o que ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Eu quero dizer algo muito sério para o irmão, não desperdice a sua vida. Seja um discípulo fiel de Jesus Cristo. Ame ao Senhor Jesus. Consagre a sua vida a Deus. Consagre o seu casamento a Deus. Consagre os seus filhos a Deus. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando para a glória dele. Não desperdice isso. É muito importante, irmãos, vermos que a palavra nos fala e por isso nós vencemos a luta contra o pecado. Por isso nós podemos caminhar em santidade, porque Romanos 6,6 fala: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Você não é mais escravo do pecado em Jesus Cristo. Uma palavra de salvação. Você agora é redimido, é regenerado. Se você se arrependeu e creu em Jesus Cristo, você é nova criatura. O apóstolo Paulo continua: pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitados entre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado, de uma vez por todas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Aleluia, meus irmãos. A palavra de Deus nos mostra de maneira tão preciosa que essa palavra de salvação é palavra de vida eterna. É uma palavra que nos mostra que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, nós fomos ressuscitados com Cristo e agora temos uma nova vida. Então, nós podemos sim viver uma vida nova para a glória de Deus. Aproveite cada dia da sua vida para que Deus seja glorificado, para que você espelhe a glória de Deus, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Não se angustie nesses dias de sofrimento. Alegre-se no Senhor, alegre-se com a sua salvação, alegre-se porque o nosso Senhor Jesus, Ele vive, Ele reina. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aquele criminoso que foi salvo não teve essa oportunidade, mas eu e você temos uma palavra de salvação. A salvação que o Senhor Jesus nos dá é eterna, mas não somente para a eternidade, mas é para aqui e agora. Aqui e agora. É para aqui e agora. Por isso que ele fala: não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, viva para a glória de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Aproveite esses dias que você está de quarentena. Você dedique tempo
de oração, dedique tempo para estudar a palavra. Sabemos que o home office, muitos estarão trabalhando em casa, assim como eu também tenho, mas você tem mais tempo agora. Se consagre mais ao Senhor. Fuja dos desejos da carne. Lembre-se que o seu velho homem foi crucificado com Cristo e sepultado, e você é nova criatura. Aquele criminoso não teve essa oportunidade, mas eu e você temos. Então viva para a glória de Deus. Viva para a glória do seu Senhor. O apóstolo Paulo fala que, lá em Gálatas 2, estou crucificado com Cristo, e não vivo, mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viva assim, meu irmão. Viva para a glória de Deus. Uma palavra de salvação, eterna e aqui e agora. Amém? Você não é mais escravo do pecado. Em Jesus Cristo você é livre do domínio do pecado para viver para a glória de Deus. Sem dúvida alguma, uma palavra de salvação. Vamos orar? Quero convidá-lo a apresentar diante de Deus a sua vida, aquilo que você entende que precisa consertar com Deus. Quais são os pecados que você tem praticado em pensamentos, em sentimentos, em palavras, em ações? Confesse a Deus agora, se arrependa, consagre-se ao Senhor. Peça para Deus usar a sua vida para a glória dele. Peça a Deus para usá-lo como instrumento vivos para que outros sejam salvos. É muito importante, irmãos, que saibamos viver no presente tempo. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai de amor, em nome de Cristo Jesus, queremos te louvar, te glorificar, pela certeza que temos, ó Pai, do perdão de nossos pecados, da vida eterna. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nessa palavra podemos meditar nas Escrituras e olhar para nós mesmos e vermos aquilo que precisamos nos consagrar ao Senhor. Ó Deus querido, que nós não venhamos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, mas que possamos, ó Deus, de verdade te amar sobre todas as coisas, Pai. Ó Pai, que cada um de nós saibamos identificar os nossos desafios pessoais e buscarmos a santificação sem a qual ninguém te verá. Ó Deus, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado pela vida de meus irmãos que estão aqui conectados, participando, ó Deus, desse culto. Te agradecemos, ó Pai, pela transmissão que não foi interrompida agora. Obrigado, Deus, porque conseguimos, ó Pai, finalizar, ó Pai amado, a pregação da Tua Palavra, esse culto, essa devocional. Obrigado, Deus. Abençoe Teus filhos, guarde, livre-os de todo mal. Pai amado, guarde, ó Pai amado, os enfermeiros, os médicos, aqueles que estão na linha de frente. Guarde, ó Pai, aqueles que estão trabalhando nas farmácias, no supermercado, nos postos de gasolina. Aqueles que estão expostos, ó Pai, não porque estão sendo negligentes, mas porque o trabalho exige isso. Tem misericórdia deles e das suas famílias, ó Deus. Ó Pai, dê capacidade aos cientistas para descobrir a vacina, descobrir os remédios, aquilo que é necessário para combatermos, ó Pai, essa pandemia. E, ó Deus querido, que o resultado de tudo isso seja o avivamento da sua igreja, seja o amor, maior amor ao Senhor, maior amor à Tua Palavra, seja, ó Pai, lares restaurados, famílias restauradas. E, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Foi muito bom compartilhar com os irmãos esse culto virtual, esse momento todos nós juntos. E peço aos irmãos nos ajudem compartilhando. Infelizmente fomos prejudicados com a transmissão. Tínhamos 65 irmãos simultaneamente acompanhando na primeira transmissão. Agora só temos 30, mas louvado seja Deus pelos 30 que conseguiram. Compartilhe com os irmãos que perderam. Por favor, nos ajude aí de modo a garantir que todos que assistiram primeiro possam receber também essa mensagem. Que Deus te abençoe. Não fique com medo. Descanse, Deus está cuidando. Seja diligente, seja atento às ordens que estão sendo dadas, às orientações. Não vacile, tá bom? E descanse no Senhor.
faz aquilo que é certo. Deus te abençoe. Uma ótima semana a todos os irmãos. Mais uma vez eu digo, estou à disposição de todos os irmãos. Meu telefone, pode ligar, estou pronto para ouvi-lo, orar com você, aconselhar as atividades pastorais que sempre fiz, mas agora terei que fazer à distância, virtualmente. Que Deus abençoe, juntos somos mais. Valeu? Abraço, irmãos. Fiquem na paz.